A Guerra Ninja de Naruto é com certeza um dos arcos mais polêmicos e criticado entre os fãs, seja por algumas decisões tomadas pelo próprio Kishimoto, o autor, pela animação, no caso do anime, ou então a própria existência do arco. É um fato que essa fase da obra foi marcante pro bem ou pro mal. Só que o que eu mais vejo por aí nas rodinhas entre os fãs de Naruto são pessoas criticando negativamente esse arco e não apreciando quase nada que ele proporcionou. E pensando nisso, será mesmo que o arco da guerra é o pior arco de Naruto? Ele é tão desastroso assim? Bom, é sobre exatamente isso que vamos comentar no vídeo de hoje. Então, se já puder deixar o seu likezão para ajudar o canal e se inscrever, eu agradeceria muito. Mas começando o nosso vídeo, eu preciso fazer duas observações bem importantes aqui. A primeira é que eu vou discutir sobre o arco da guerra de uma forma geral, do ponto de vista do mangá. Afinal, para ser justo, é preciso comentar sobre o arco levando em conta a sua essência, que é o mangá, já que o anime temos diversos fillers no meio do arco, o que quebra completamente o ritmo e a dinâmica que foram pensados pelo autor originalmente. Isso também já quebra 99% dos argumentos que a galera usa para desqualificar esse arco, que são justamente os fillers, já que no mangá eles não estão presentes, além de, claro, o fator da animação também não entrará aqui. E a segunda coisa é que eu não vou comentar sobre o arco de forma minuciosa, detalhe por detalhe, já que isso deixaria o vídeo enorme e desnecessariamente detalhista, e o foco aqui é falar do arco de uma forma geral e livre, o todo, pegando os principais pontos dele e os acontecimentos que a galera mais critica, pelo menos os principais, dando também a minha opinião sobre, além de desmentir algumas falácias. Será uma grande conversa sincera e descontraída sobre o arco e alguns dos principais pontos dele. Mas indo direto ao assunto, boa parte da resistência e até uma vontade, em alguns casos, de algumas pessoas com esse arco é o fato de muitos se prenderem ao arco do Pen, a tal ponto em que chegam a desejar que Naruto tivesse terminado ali, com o Uzumaki salvando a vila, se tornando um herói e ponto. Mas isso não funcionaria. Eu até entendo o apego e nostalgia desse arco, afinal, foi um momento épico onde o protagonista, que acompanhamos durante anos, sendo rejeitado pela própria aldeia, finalmente havia se tornado um herói, com uma entrada épica, derrotando um vilão tão poderoso e sendo reconhecido por todos. Em condições normais, sim, isso até funcionaria, já que por mais que eu tenha amado ver o Naruto realizando seu sonho ao final da série, de se tornar um Hokage, ele meio que estava conseguindo tudo o que queria na infância ao derrotar o Pen, ser reconhecido, notado. Só tem um probleminha nessa questão, isso não funcionaria. Encerrar Naruto ao final do arco Pen não faria sentido algum, pois diversas incógnitas e questões não resolvidas ficariam pendentes. E só para citar algumas delas, podemos usar o próprio Sasuke. O Sasuke, depois do Naruto, era o personagem mais importante da série, rival do protagonista que, ao longo da obra, desenvolveu um objetivo tão grande como o seu principal de se tornar Hokage, que no caso era salvar o seu amigo, o Sasuke, e o resgatar da escuridão. Esse objetivo era tão forte que o Naruto peitou o Jiraiya no final da primeira fase da história, quando recebeu um sermão para esquecer do Sasuke. Saiu para treinar fora da aldeia também, tendo esse objetivo em mente, além de ser algo que o motivava a continuar se desenvolvendo, como afirmado pelo próprio Kakashi, quando o Naruto derrotou o Kakuzu. Ou seja, o Sasuke era tão importante para a obra que ele era um dos objetivos principais do próprio protagonista, e em muitos casos, superando o seu próprio objetivo de se tornar um Hokage. Terminar a obra após o arco Pen seria catastrófico, iria ignorar toda essa construção, além do fato da própria vingança do Sasuke, que antes do Pen invadir Konoha, jurou destruir a própria aldeia, fruto da verdade que ouviu sobre o seu irmão, sendo esse mais um ponto a ser respondido, a continuidade da vingança do Sasuke, o seu arco, toda a contextualização do ocorrido com o Itachi e inúmeras outras coisas. Mesmo com Konoha destruída, Sasuke queria se vingar em essência do povo, principalmente os envolvidos diretamente na missão do Itachi, o que posteriormente influenciou e muito a sua ida até a reunião dos 5 Kages atrás do Danzo.
Precisamos levar em conta também que a Akatsuki ainda não havia sido de fato destruída, o Kisame ainda estava vivo, o Zetsu e também o Tobi, que na época ninguém tinha certeza absoluta de quem realmente ele era, inclusive na própria luta contra o Pain. Quando o Naruto se encontra com o Minato, ele comenta sobre o membro mascarado da Akatsuki, que estava por trás de tudo aquilo. Na época, Tobi, que na verdade era o Obito se passando por Madara, era um membro muito estranho desse grupo, com uma atitude bobalhona, mas ainda assim poderoso e com umas habilidades bem esquisitas, e que repentinamente muda o seu tom de voz e deixa claro que ele era muito mais ameaçador do que pensávamos. Ou seja, mano, temos todo o arco do Sasuke, que também incluía o arco do Naruto em busca dele para ser resolvido, a própria Akatsuki, o misterioso Tobi e inúmeras respostas que precisávamos ter antes da série acabar. Ela não poderia simplesmente ser concluída ao final do arco Pain, e mesmo que o autor alterasse a história pro Pain ser de fato o vilão final, algo que eu discordo fortemente, tudo seria diferente, todos os acontecimentos pré-Pain seriam alterados e a história não seria a mesma. Então, definitivamente, a história precisava continuar. E estabelecendo isso, uma pergunta ainda continua. Era necessário o arco da guerra e ele foi forçado? Sim e não. Desde o início da obra, o Kishimoto já dava indícios que iria explorar muito o lado político na história, seja mostrando o quanto a guerra afetou ninjas mais experientes, como o próprio Kakashi, introduzindo 5 nações que possuíam seus próprios interesses naturalmente, tendo até uma união entre a areia e o som para invadir Konoha na primeira fase da história, introdução da Akatsuki, um grupo criminoso que assolava o mundo ninja com objetivos que prejudicavam todas as nações. Foram tantas coisas, algumas sutis, outras não, que fica claro o quanto o Kishimoto investia sim nessa questão, mesmo que não fosse tão escancarado em alguns momentos. E focando na própria Akatsuki, esse grupo foi o maior indício de que um grande conflito chegaria. Afinal, mesmo no início da obra, não dando para saber muito sobre as bijus, era claro que eram armas muito poderosas, e conforme a história foi avançando, ficando evidente que as bijus eram as armas mais poderosas daquele mundo, um grupo criminoso capturando uma a uma dessas armas, adquirindo mais poder, deixaria sim as nações temendo e com vontade de contra-atacar, justamente pela Akatsuki ter se tornado uma ameaça global. E o resultado vocês já sabem. Mais pra frente descobrimos que o Hashirama distribuiu as bijus como uma garantia para o seu tratado de paz e para equilibrar o poder entre as nações. Sabendo que as bijus representavam um poder avassalador, as armas mais poderosas do mundo ninja, e que serviam para estabilizar o equilíbrio do poder entre as 5 nações, um grupo de ninjas renegados como a Akatsuki capturando uma a uma dessas bijus iria obviamente gerar um caos e pânico mundial com uma ameaça desse nível, que estava basicamente estocando um nível de poder absurdo, e com a Akatsuki tendo seus próprios objetivos, com um nível de poder alto e as nações não se curvando querendo destruir a Akatsuki, isso consequentemente iria gerar um conflito de proporções globais, ou seja, guerra. Então sim, objetivamente falando, o arco da guerra fez muito sentido e desde o início da obra, o Kishimoto foi dando pequenos indícios de que investiria nessa questão mais política. Até mesmo o que aconteceu com o Itachi pode entrar aqui como um exemplo. E a introdução da Akatsuki, uma ameaça global, era o que faltava para isso ficar ainda mais evidente. Dessa forma, o arco da guerra foi construído pouco a pouco, mesmo que de forma indireta ou não tão evidente, não sendo nada forçado. Tendo estabelecido então que Naruto não deveria ter terminado ao final do arco Pain, e que a guerra deveria ter acontecido sim, que foi construída de forma muito natural, vamos falar então do arco em si, que começa de forma muito organizada, com estratégias, blocos bem definidos e cada núcleo sendo trabalhado com calma, parecendo de fato uma guerra de verdade, com 5 divisões da Aliança Shinobi contra os Zetsus e os ninjas revividos pelo Edo Tensei quando Kabuto formou uma aliança com o Obito. Edo Tensei, o Edo Tensei, muito criticado por muitos fãs como uma ferramenta usada pelo Kishimoto para reviver personagens antigos e fazer a obra durar ainda mais.
O fato é que o Edo Tensei em si foi um dos principais recursos da guerra, uma técnica muito difícil de se lidar justamente por proporcionar ataques suicidas dos ninjas revividos, já que reviveriam de qualquer maneira e que só foi interrompido graças ao Itachi. No entanto, só tem um probleminha quando se acusa o Kishimoto de apelar para uma técnica dessas e que ele estava sendo, entre aspas, preguiçoso. Sabe por quê? O Edo Tensei foi uma técnica introduzida lá no início da obra, logo na primeira fase, justamente quando Orochimaru reviveu os antigos Kages na luta contra o Hiruzen. Com antigos Kages eu estou me referindo aos primeiros 2 Hokages. Obviamente, a técnica foi aprimorada depois, mas o fato é que o conceito dela já existia e foi concebida pelo autor logo no início da história, demonstrando então que ele já pensava nesse conceito e já o tinha em mente, usando-o futuramente no arco da guerra. Então, o Edo Tensei foi sim uma técnica já pensada muito antes pelo autor. No geral, isso nem de longe é um fator que estende o arco de forma desnecessária, como muitos alegam. Como eu disse, esse vídeo é apenas para comentar de forma ampla sobre os pontos mais criticados desse arco, dando também a minha opinião. E apesar de eu achar que seria mais justo eu comentar dos pontos que não gostei num outro vídeo, algo que eu penso em fazer, comentando aqui por cima uma das questões que mais me desagradam no arco, é o ritmo em alguns momentos, quando o foco ia para alguma backstory que poderia ter sido simplesmente ignorada ou bem rápida, arrastando muito alguns momentos que poderiam ser muito bem simplificados, enfim, né? Mas, continuando aqui, não dá pra falar da Quarta Grande Guerra Ninja sem falar da morte do Neji. Com certeza, um dos momentos mais criticados pelos fãs pelo fato do personagem ter sido morto por uma estaca, como dizem, e que ele poderia ter evitado. Bom, olhando para todo o contexto que era o de uma guerra, é completamente natural que pessoas morressem, sendo muito necessário que algum amigo próximo do protagonista, no caso Naruto, morresse para passar a sensação da crueldade de uma guerra, e ninguém melhor do que o Neji, infelizmente. Isso porque dos amigos do Naruto, ele era tido como o mais poderoso ali do núcleo da vila, pelo menos do círculo do Naruto. Além disso, a sua morte iria mexer com mais de um personagem, não só o Naruto, mas a Hinata, o Rock Lee, a Tentei, o Hiashi e por aí vai, fortalecendo inclusive o vínculo entre a Hinata e o Naruto. O Kishimoto sempre martelou essa ideia de retratar como a guerra pode ser cruel e o impacto que ela pode ter numa pessoa ou até mesmo geração. Sobre a forma como o Neji morreu, eu vou ser bem direto. Foi sim uma boa escolha do autor. E antes que vocês me xinguem, deixa só eu explicar esse meu ponto. É natural que nós fãs ou pessoas que não passaram pelo terror da guerra ou que não tenham passado por muitas situações de vida ou morte, graças a Deus, tentem romantizar ou imaginar a morte de alguém poderoso ou que tenha sido um herói, simplesmente porque no nosso imaginário é meio inconcebível alguém morrer de forma simples e inesperada. Mesmo você sendo poderoso, rápido, inteligente ou o que for, você ainda é humano e ainda está sujeito a errar, principalmente em situações de vida ou morte. Quando existe algo em jogo, seus companheiros dependem de uma decisão rápida sua e está numa guerra, o caso do Neji, o pior local possível para se pensar demais e imaginar demais. O Neji simplesmente não quis arriscar e tomou a decisão em que garantiria a sobrevivência da Hinata e do Naruto, a prioridade máxima. Se o Neji pensa demais ali ou tenta arranjar uma forma de salvar todos, incluindo ele mesmo, caso isso não funcionasse e o Naruto e a Hinata fossem mortos, o Neji jamais iria se perdoar. Foi uma decisão rápida, às vezes não se tem outra saída a não ser agir rapidamente, e foi o que o Neji fez. A galera que critica a forma que o Neji morreu, alegando que ele poderia ter se defendido facilmente, é a mesma que deve pensar em 1000 formas diferentes de reagir a uma situação de perigo, tipo um assalto, e no final não consegue fazer nada, pois a realidade é muito diferente do que nós imaginamos, principalmente numa guerra. Fora que por mais poderoso que o Neji fosse, ninguém ali estava em perfeitas condições, havia todo desgaste da guerra, a pressão psicológica de ver as pessoas morrerem na sua frente e inúmeros outros estresses naturais, ou seja, é perfeitamente compreensível o Neji ter tomado uma decisão, pelo menos a mais segura no momento, onde ele precisou pensar em menos de um segundo para proteger o Naruto e a Hinata. E o mais importante, isso mostra muito o terror que é uma guerra, onde pessoas morrem de formas muitas vezes inesperadas e em circunstâncias muitas vezes inacreditáveis. Nem todas as mortes precisam ser bem
trabalhadas, como eu vejo muita gente alegando no caso do Neji. A intenção realmente pareceu que fosse mostrar o quão imprevisível era uma guerra e que qualquer um poderia morrer a qualquer momento. O fator surpresa foi crucial, e a morte mais simples do Neji por uma estaca, como a maioria adora falar, foi bem humana, mostrando que nem toda morte precisa ser super elaborada ou com uma mega importância. Neji, Naruto e Hinata ficaram frente a frente a uma situação inesperada numa guerra, algo natural. Neji tomou uma decisão segura que garantiu a sobrevivência deles e morreu de forma simples, retratando a amargura de uma guerra, fortalecendo ainda mais o laço entre Naruto e Hinata. Kishimoto foi certeiro aqui. E agora, bom, antes de falar de uma das maiores, se não a maior, polêmica de todo o arco da guerra, uma tal de Kaguya, eu acho que seria injusto não falar nem um pouco dos principais vilões dessa guerra, o Obito e o Madara. Mesmo não sendo o objetivo principal do vídeo fazer uma análise detalhada, e sim algo bem livre, vale a pena falar um pouco sobre esses dois, pelo menos do Obito. Isso porque o Madara já é um dos personagens mais queridos e adorados de Naruto, então falar sobre ele é meio que chover no molhado. Era o vilão natural para o final da obra e que muitos desejaram como o último, no lugar da Kaguya. Não quero dizer que não vale a pena falar sobre o Madara, tanto vale que eu vou fazer um vídeo só sobre ele futuramente, mas eu penso que o Obito às vezes não recebe tanto crédito quanto ele deveria. Ele é um vilão que a maioria gosta, claro, mas sinto que acaba muitas vezes ofuscado por vilões como o Madara e o Pain nas discussões dentro da comunidade. Então eu serei direto na minha opinião sobre o personagem. Eu acho que o Obito foi sem dúvidas alguma um dos maiores vilões dessa franquia. Ele é basicamente o que o Naruto seria se sucumbisse a todo o ódio e resolvesse virar as costas pro mundo. Eles possuíam o mesmo sonho, a mesma personalidade, semelhante ao menos, uma queda pela garota do seu time, um bom coração, rivalidade com outro membro da equipe e por aí vai. O fato é que ter um antagonista que se conecta tanto com o protagonista, justamente pelo passado de ambos e características que os definem, é incrível. Toda a sua trama de se voltar contra o mundo após perder o amor da sua vida, se tornando uma pessoa completamente diferente e depois se deparando com alguém exatamente igual a ele, pelo menos o seu antigo eu, fazendo com que algum tipo de arrependimento começasse a bater e por consequência buscando respostas nessa pessoa. No caso eu tô falando do Naruto. O Obito é um vilão bastante rico, toda a sua ascensão na guerra, até se tornar o Jinchuriki do 10 Caudas, o mistério sobre a sua identidade, já que por mais que o personagem se intitulasse de Madara, sabíamos que muito provavelmente não era. E vamos combinar que o Mangekyo Sharingan do Obito contém uma das habilidades mais interessantes desse universo. Mas chegou a hora, precisamos falar de Kaguya Otsutsuki, odiada por muita gente que queria o próprio Madara como vilão final. E sendo bem sincero, na época em que o mangá estava sendo lançado e eu tinha, sei lá, quase 15 anos, eu também estranhei a aparição da Kaguya. Era algo completamente novo e um passo muito à frente para o universo de Naruto. Com o tempo eu aprendi a gostar da personagem e mesmo naqueles tempos, por mais ressalvas que eu possuía sobre a Kaguya, eu amei todo o desenrolar da sua batalha que culminou no seu selamento. E para ser justo, eu acho meio paia querer forçar o próximo a gostar ou desgostar da Kaguya, especificamente falando. Por mais interessante que eu ache a personagem, ainda mais hoje, pois o clã Otsutsuki está sendo completamente trabalhado em Boruto, eu entendo quem acha que ela expandiu o nível de poder da franquia para níveis altíssimos, de verdade, e por consequência passou a não gostar dela. Gosto é gosto, e assim como muitos odiaram a aparição da Kaguya, justamente por terem preferência ao Madara e não aprovarem a expansão de poder que ela proporcionou à série, eu já me amarro em todo o conceito dos Otsutsukis e tudo que os cercam. Mas se tem uma única coisa, um único argumento que eu odeio que usem e que é totalmente sem sentido na minha opinião, é que a Kaguya estragou um anime que era só de ninjas. Ah não, mano, sério isso? Como eu disse, ninguém é obrigado a gostar da personagem, assim como eu gosto, mas se forem criar algum argumento que vá pela mesma linha de raciocínio do que esse de antes, pelo menos falem o óbvio, que a aparição da Kaguya expandiu o nível de poder da obra a um ponto que você não curtiu. Não é preciso inventar algo do tipo, Kaguya estragou um anime de ninjas. Mano, entendam uma coisa, Naruto nunca foi uma obra só de ninjas, pelo menos não ninjas como conhecemos. A obra de Naruto possui um universo
universo próprio, onde o próprio conceito de shinobi é adaptado para uma maneira específica que o autor desejou. Então, os ninjas de Naruto possuem diversas características dos ninjas que a maioria das pessoas conhecem, com um plus, no caso, as diversas técnicas mais elaboradas e todos os novos conceitos criados pelo Kishimoto. O próprio mundo de Naruto é uma mistura do feudalismo com a era que a gente conhece hoje, os dias atuais, possuindo diversos recursos que encontramos no nosso mundo. Então o universo de Naruto é uma grande mistura de elementos que o autor pegou para criar a realidade da história. Harry Potter faz isso com o conceito de bruxos, Senhor dos Anéis com a magia empregada lá, além de vários outros conceitos, Saint Seiya CDZ com a mitologia grega. Isso definitivamente não é algo exclusivo de Naruto. E sinceramente, é um absurdo falar que a Kaguya estragou uma obra só de ninjas, quando bem antes dela aparecer, tínhamos Susanoo, literalmente um guerreiro humanoide que envolve o usuário, Rinnegan, um olho divino com poderes divinos como o Shibaku Tensei e todos os outros caminhos apresentados, modo Rikudo, Jinchuriki do 10 Caudas, onde o Obito e o Madara apresentaram poderes absurdos, os 8 portões, um deus da morte invocado pelo Hiruzen e Minato, e a lista continua. Obviamente, não quero comparar essas técnicas e estágios citados com a Kaguya. Eu já deixei claro que é completamente compreensível não gostar do nível que a personagem deu à obra de poder, mas falar que Naruto era um anime só de ninjas, quando haviam todas essas técnicas, é muito sem sentido. Uma coisa é se a história se mantivesse naquele ritmo que se manteve no início e logo depois introduzisse a Kaguya. Outra, completamente diferente, é a obra ir aumentando gradualmente seu nível de poder, chegando a modo Rikudo, por exemplo, e logo depois colocar a Kaguya. É um salto muito grande, mas não. Naruto nunca foi uma obra só de ninjas. Logo no início a gente já viu coisas absurdas como os 8 portões, Naruto usando o poder da 9 caudas e, enfim, já ficava bem claro que não seria só um anime de ninjas, pelo menos não os que a gente conhece. Naruto sempre teve a sua própria definição de shinobi. Concordo que a obra já teve épocas em que se usava muito mais estratégias e técnicas básicas, mas não foi a introdução de Kaguya que mudou isso, e sim o próprio autor, que foi aumentando o nível da sua própria obra. E vamos ser sinceros, ninguém reclamou quando o Pen demonstrou um nível insano, Naruto com o modo Rikudo ou Madara sendo Jinchuriki do 10 Caudas, e com um nível muito acima de um humano comum. Ele já nem era mais um humano, então pra mim é compreensível quem não gosta da Kaguya, mas ela nem de longe estragou a história. Mesmo o Madara sendo um personagem muito mais interessante, na minha opinião, a Kaguya e todo o seu conceito são também muito interessantes. E se o autor, no caso Kishimoto, quisesse continuar a história por mais algum tempo, eu tenho certeza que ela poderia ser muito mais desenvolvida em Naruto mesmo. Felizmente, temos Boruto para explorar e desenvolver mais esse conceito do clã Otsutsuki. O fato é que a obra já estava se encaminhando por esse caminho há muito tempo. Então, resumidamente, o arco da guerra pra mim não é o arco perfeito, é um arco que tem os seus erros, poderia ter descartado ou encurtado algumas histórias, desenvolvido melhor outras, peca muito por querer correr demais em vários momentos, algo até compreensível quando se leva em consideração que o Kishimoto, de fato, já queria encerrar a história, enfim. Porém, como falei durante o vídeo todo, esse arco também sofre muitas injustiças e poderia ser melhor compreendido em diversos aspectos pelos fãs. No geral, é um arco que eu gosto bastante e, como qualquer outro, tem os seus acertos e erros, aí vai também pelo gosto de cada um. Ufa, esse vídeo deu um trabalhão para escrever, eu tentei focar pelo menos nos pontos principais. Como eu falei, esse vídeo não é uma análise detalhada desse arco, futuramente eu posso fazer isso, daria mau tempão, acho que levaria muito tempo para eu poder fazer uma análise detalhada desse arco, ainda mais esse arco que é muito grande. Então, basicamente, aí eu comentei sobre algumas injustiças que eu acho que esse arco sofre, algumas coisas que eu também não gosto tanto, eu posso fazer um vídeo futuramente falando disso, mas, cara, eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria também agradecer ao Wiki por ter editado esse vídeo, valeu, mano, tamo junto, e futuramente eu vou fazer mais vídeos nesse estilo. Então, se vocês gostaram, por favor, deixem um like, isso ajuda muito, mano, já solta o like aí se você gostou, comentem também a sua opinião, você gosta do arco da guerra, não gosta, enfim, eu sei que cada um tem a sua opinião, então já comentem aí nos comentários. Se gostou do vídeo, eu te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder os próximos vídeos, e também deixem um like para ajudar. Aqui no canal eu falo sobre o universo de Naruto e também falo bastante de Boruto, que é a continuação da obra, enfim. Então convido vocês a acompanharem o
canal. É isso, vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir o vídeo todo e até a próxima.